Engole o choro. Alguma vez você já falou ou ouviu isso? Não estamos aqui para criticar de maneira alguma a educação que outras gerações nos deram e acertaram muito, porque eu acho que as novas gerações acabam pecando bastante, mas coisas que eram usadas, né, há um tempo atrás e que hoje profissionais, vários profissionais, assim como Maurício Valente, que está aqui com a gente agora, né, nos trazem essa reflexão de que, não é legal, não vai trazer para a criança emocionalmente ou depois na vida adulta benefícios. Bom dia, Maurício, bem-vindo. Bom dia, Elis. Primeiramente, gratidão. Você sabe que eu fico sempre feliz com o seu convite. Muito obrigado por estar aqui, tá? A gente adora porque você traz reflexões bem interessantes aqui pra gente. Quais os problemas emocionais que uma frase assim pode causar na vida adulta? Bacana. Elis, assim, a gente, para ficar bem didático, vamos classificar o ser humano em 2 tipos de trauma. Eles acontecem juntos, mas didaticamente a gente separa. Uma pessoa, quando ela sofre por exemplo, ela escuta muito de uma mãe, engole o choro, ou às vezes uma vez com uma forte intensidade dessa mãe, às vezes essa mãe brava, esse pai com um olhar expressivo, às vezes mostrando o dedo. Então, às vezes um evento só pode ser o suficiente. Essa criança, ela primeiro tem um trauma biológico e depois ela vai ter uma repercussão psicológica. Uhum. Isso a gente precisa deixar bem claro. O que é o trauma biológico para você que está ouvindo? Bom, quando você fala para uma criança, grita com ela e diz, engole o choro, você não pode chorar, fica quieta, ela escutou isso. Essa via de escutar, caminhar pelo nervo auditivo, chegar até a parte específica do encéfalo, isso tudo é biologia, é biofisiologia. Esse caminho já foi traumatizante. Evidentemente, depois disso, a criança vai criar uma reação cognitiva, uma percepção cognitiva, e aí nós temos um componente psicológico. O que a gente vê hoje é muita gente cuidando só da parte psicológica, esquecendo a parte biológica do conflito que foi gerado. Então, hoje, vários estudiosos, posso citar aqui o Bessel van der Kolk, o Peter Levine, o Dr. Stephen Porges, defendem que o tratamento a uma pessoa, a uma criança, seja feito pela união dos dois. Um tratamento psíquico com uma liberação corporal. Então, quando uma criança recebe essa negativa várias vezes, engole o choro, lembrando que o choro é uma forma de expressão, muitas vezes numa criança é a única que ela tem, porque ela não sabe elaborar o porquê que ela está triste ou falar para os pais. Então, a única expressão que ela tem é o choro. Engole o choro, você cria no teu filho um trauma de desenvolvimento, ou seja, um problema de identidade. O problema de identidade essa criança, ela corre o risco, e certamente vai ser, um adulto vai ter um avatar que não é ela. Ela não vai conseguir se expressar numa relação, né? A psicóloga falou sobre autenticidade, algo tão bonito. Essa pessoa não vai conseguir ser autêntica, porque ela acha que qualquer forma de expressão dela vai ter uma punição. Por uma via biológica inicial e uma via psíquica. E a gente faz muito isso, né? E tem outras coisas. Hoje nós estamos falando do choro, mas você me fez lembrar, esses traumas de desenvolvimento, eles são muitos. Homem não presta, hein? Você não vai ser feliz no amor. Outro trauma de desenvolvimento. Você vai escutando, aquilo vai impregnando e programando o teu cérebro sobre aquilo. Aí depois você não entende por que na vida adulta certas coisas não estão funcionando. É por isso que a Aline falou aqui, que a vida adulta é sempre uma volta lá à sua criança para você conseguir entender onde é que estão esses traumas. Claro que esses adultos, né, falavam, muitos talvez, com a ideia de que se você não chorar, se eu falar para o meu filho que ele tem que engolir o choro, ele vai aprender a ser forte. Uma visão totalmente equivocada. Totalmente. Mas eu concordo também, porque às vezes você tem que levar para um outro parâmetro, né? Hoje, existem muitas criações Nutella, que a gente fala, né? Que é quando você cria seu filho sobre debaixo da tua asa, tudo você grande. Protege. Olha, eu pego crianças de 9 anos, que a mãe amarra cadarço ainda de sapato, de tênis. Então, claro, existem os extremos, né? O filho tem que passar por alguns desafios, tem que receber não, tem que receber algumas dificuldades. Sim, eu concordo. Mas, pessoal, tem que ter cuidado para também você não colocar trauma no teu próprio filho. E esse trauma de desenvolvimento, engole choro, fica quieto, aí vai ser aquele adulto cheio de dor de garganta, porque aí você também tem os problemas de somatização que vem disso. Problemas de bruxismo.
Aí você pega um adulto, por exemplo, vai tratar, eu estou com bruxismo, meu dente está... Aí você vai investigar a infância, é pessoa desse tipo, que não pôde falar, engole choro, se falasse apanhava, e você tem um problema hoje de bruxismo. Se você ficar olhando só para o bruxismo hoje, você não vai curar. O tratamento com bruxismo, com plaquinha, seja qual for a conduta sua, maravilhosa, tem que ser feito. Mas você também tem que olhar lá para a origem de tudo, aonde tudo começou. Porque senão você não vai destravar o seu problema de garganta. Você que está me ouvindo, às vezes tem um filho, ou você mesmo adulta, tem infecções de garganta corrente, faringites. As faringites, amidalites, tudo reflexo de não falar. Eu não pude me expressar. Maurício, você falou que tem que tratar, né, as reações ou os efeitos psicológicos e também biológicos. Como os biológicos são tratados? Os biológicos são tratados pelo corpo. Isso que é muito bonito. O terapeuta, o reprogramador biológico, o terapeuta biológico, ele é um terapeuta exclusivamente do corpo. Claro que eu trago alguns insights para as pessoas, tal, mas às vezes eu trabalho com psicólogos, parceiros, então eles cuidam da parte psicológica, eu cuido da liberação daquelas tensões pelo corpo. Aí tem toques, tem tremor, tem terapia do grito, tem um monte de coisa que a gente faz para liberar, depende do nível do trauma, tirar aquilo do corpo. Normalmente com toques, normalmente com comandos biológicos auditivos. Eu percebo muito, Elis, aonde que o trauma entrou. Se o trauma foi tátil, por exemplo, como é que um terapeuta biológico trata um abuso sexual? Ó, o psicólogo tem a linha dele, excelente. Aí chega para complementar, ou chega, não é nem complemento não, é um trabalho lindíssimo. Você sabia que em 2014, olha que dado importante para você que está ouvindo, 2014 o intestino foi considerado o segundo cérebro, sabe por quê? Porque ele se comunica 80% com o cérebro e recebe só 20%. Então, em outras palavras, o seu intestino, que se achava que era um tubo só, que mandava as coisas embora, ele é um órgão tão sensorial que ele fala com a tua mente 80% e só recebe 20% ao contrário, através do sistema neuroentérico do nervo vago. Então, por que isso? Uma pessoa que sofreu abuso sexual, se ela não cuidar do corpo, do trauma corporal, porque aonde que ela sofreu o trauma? Aonde que a pessoa abusou? Foi na parte íntima. A parte íntima está onde? Está no corpo, não está na mente. A mente só percebeu aquilo. A mente interpretou aquilo. Então, se você também não incluir esse corpo no tratamento, então... não é como se fosse um tratamento pela metade. Pela metade. Às vezes até menos da metade, porque o Dr. Stephen Porges, que criou a teoria polivagal, não sou eu que estou falando, o cara criou, está no livro dele, Teoria Polivagal. O Dr. Stephen Porges falou que o tratamento de mente é só 20% de melhora. O corpo, ele representa 80% das nossas reações. É muito, Elis. É muito. Então, se o trauma foi tátil, eu vou através do tratamento tátil. Se o trauma foi auditivo, vamos buscar frases, questões auditivas. Se foi visual, a mesma coisa, e por aí vai. Fantástico o que o Maurício nos traz aqui nessa manhã, né, gente? As reações implosivas ou explosivas de um adulto podem ser reflexos também dessas frases ao longo da infância? Pode. Pode, e aí a raiva é um sentimento primal. A raiva, o medo. A raiva e o medo, elas caminham super juntas. A maioria dos animais da natureza só atacam por medo. Então, assim, a raiva e o medo caminham junto. Então, você pega uma pessoa muito raivosa, nós temos que tentar ajudar a interpretar esta emoção. A raiva é uma emoção. Então, por quê? Então, pode estar ligado a questões como essas, repressões, mudanças de identidade, mas pode também ter traumas de choque. Porque lembra que eu disse que tem o trauma de desenvolvimento, mas também tem o trauma de choque. Por exemplo, uma criança que é espancada. Os traumas de choque é fácil você saber. Você que está ouvindo, se quiser interpretar na tua vida um pouquinho. Aquilo que te pegou desprevenido foi inesperado e dramático. Então, isso é trauma de choque. Por exemplo, agora mesmo, claro que eu não vou falar nome, mas atendi um cliente antes de vir para cá. Ele, com acho que 4 ou 5 anos de idade, caiu num poço de 14 metros. Olha, isso é um trauma de choque. Totalmente inesperado. Isso pode gerar sentimentos, inclusive como raiva, porque talvez ele, uma sensação de desproteção. Às vezes crianças que são espancadas. Menino que vê o pai bater na mãe. Cirurgias de fimose. Olha só, já peguei traumas fortíssimos de choque, de raiva, por causa de uma cirurgia de fimose que a gente acha que é simples. A gente acha que é um procedimento simples. Então, interpretar se uma pessoa está numa traumatização de choque
ou de desenvolvimento é uma coisa extremamente muito importante para um terapeuta poder prosseguir. E aí eu gosto muito desse trabalho, tenho amigos psicólogos, amigas psicólogas, de olhar para esse ser humano numa integridade. Cuide da mente, a gente cuida do corpo. E aí a gente vai fazendo uma parceria perfeita que normalmente o resultado é muito bonito. Maurício, vamos falar agora, né? E a gente sempre traz essas reflexões aqui, tá, gente? Não estou falando que alguém que está assistindo aí mereça ouvir isso, mas é importante para todos refletirmos, né? E trazer essas mudanças de comportamento. A gente percebe hoje pais despreparados para esse papel, pais que não buscam saber o que é ser pai, a responsabilidade com um bebê, com uma criança, com os estudos, com tudo. Né? O que dizer para esses pais para evitar esse tipo de trauma para os filhos, ou a importância de se preparar, de ter a paciência necessária, né, para fazer o seu papel adequadamente? Perfeito, Elis. O tema anterior da sua entrevista foi muito bacana, um tema sobre vulnerabilidade. A primeira coisa que eu diria para esses pais é o seguinte: nós somos vulneráveis, e a primeira vulnerabilidade, incrivelmente óbvia, mas é importante falar, é que nós somos humanos. É a nossa primeira vulnerabilidade. E o humano é imperfeito. Se nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Então, você, pai, se vocês entrarem na culpa, aí vocês não têm força para fazer o que tem que ser feito. Uma correção, um ajuste na criação. Então, isso aqui não é um tribunal de justiça. Eu não sou promotor, nenhum terapeuta é promotor, nós não somos juiz de direito. Apenas é entender, então, ter a humildade e entender que você não é culpado, mas que você precisa de ajuda, é o primeiro passo para as mudanças em você e, consequentemente, na sua prole. Eu falo, Elis, que eu tenho um sonho. Semana passada eu estive num podcast em Suzano, em São Paulo, e eu falei isso lá, foi bem bacana. Eu tinha um sonho que eu ainda não botei em prática, mas quem sabe um dia. Eu queria montar uma escola. Uma escola para noivos ou recém-casados antes da paternidade. Coisas que talvez eles poderiam saber tão fáceis, cara, direcionamento tão simples, que a hora que chega o primeiro filho, a pessoa já tem uma estrutura melhor. Justamente por esse casalzinho ser imperfeito. Veja, nós temos que gerar filho de formas imperfeitas. Então, nós somos imperfeitos que viemos de imperfeitos. A tendência é ser o quê? A tendência é ficar difícil. Então, você pega pai, você não sabe o trauma que esse pai teve, o que ele passou, essa mãe. Aí ele junto e, de repente, transa lá, vem um filho, aí vira uma bagunça, porque não sabe o que faz, aí o filho carrega. Poderia ser diferente. E talvez, eu me arrisco de ser, não sei se é um pouco filosófico e sonhador, que talvez uma mudança no mundo realmente venha a partir daí. Não é com penitenciária, não é com mudança no Código Penal imediata, apesar que precisa, a gente sabe disso, mas o começo é lá atrás, é olhar para esse casalzinho que namora eles. Informação, preparar, ajudar eles a se limpar, porque todos temos direito, todos somos imperfeitos. Não é só olhar para o filho que tem problema. E esses pais foram crianças também. E vão replicar muitas vezes, né, muito do que receberam. Total. Maurício, as pessoas que ouviram muitas dessas frases que trouxeram traumas ou que foram espancadas na infância, como você falou, o que eles têm que fazer? Estão na fase adulta agora, como fazer para conseguir liberar esses traumas, se expressar melhor com outras pessoas, não serem tão reativos ou tão explosivos, ou seja, qual trauma foi causado? Olha, aí o que eu aconselharia para você que está se identificando, aí está assistindo e está se identificando? Primeiro, é importante entender a natureza do conflito. Então, você deve, aí na sua casa, já pensar... Quem falava isso? Quando? A minha mãe, não precisa lembrar de você tinha 3 anos, 4 anos, mas de onde você ouviu isso? Esse é o primeiro ponto. E muitas vezes você vai precisar liberar o corpo. Talvez você vai precisar procurar ajuda, porque isso está tão impregnado no seu corpo que a maioria não consegue sozinho. Depende da natureza do conflito. Tem pessoas que só de entender, caramba, eu entendi isso, cara, então eu vou deixar isso para lá, eu deixo isso ir, consegue. Mas se a natureza do conflito foi muito forte, a pessoa precisa de ajuda para você aprender a liberar o corpo. Agora tem uma boa notícia, por exemplo. Quando você aprende, pelo menos comigo, tá? Quando você aprende a liberar o corpo, você não fica dependente de mim. Eu te passo muita tarefa. Você faz muito em casa. Então não fica pensando que você vai precisar ficar indo comigo direto, não, tá? Isso não é uma propaganda, mas é só para você saber
saber como que é tratar o corpo. Você leva a tarefa e como se fosse uma ginástica, como se fosse uma academia, você tem autonomia para continuar fazendo isso no teu domicílio, e aí sim, aí você entende a mente, libera o corpo, em alguns casos até procurar uma psicóloga para lidar com essa natureza do conflito, mas já vai pensando aí o que você ouviu e de quem você ouviu. E aí um exercício básico que você pode fazer todo dia antes de dormir, porque antes de dormir, os 20 minutos antes da gente dormir é a fase mais importante para o nosso subconsciente. Então, antes de dormir, você pode fazer um diálogo com quem te fez isso, do seu jeitinho mesmo. Mãe, eu entendo você, eu sinto muito pela sua história, eu te perdoo, eu senti isso demais, mas agora eu preciso deixar isso, eu preciso me expressar, e durma. Então, isso é um exercício. Pode dar certo, já deu certo com muitos pacientes, ou procure uma ajuda mais especializada. Maurício Valente, maravilhoso. Vamos passar a rede social, tenho certeza que muita gente está querendo acessar mais informações, obrigado, Maurício. E eu queria fazer um convite, ele é gratuito. Hoje tem uma live, Elis, com duas profissionais, nós vamos fazer em 3, que fala vamos falar sobre mente, corpo, consciência, trauma. É gratuito, pessoal, é no meu Instagram. Qual horário, Maurício? @20h30, 8h30 da noite. Maurício Valente Oficial, @Maurício Valente Oficial. Vai lá, é de graça, confere que é um conhecimento lindíssimo. Essas profissionais são maravilhosas que vão estar comigo.